Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para resolver uma das maiores dores de quem presta serviço. O objetivo aqui é tirar o contrato daquela gaveta de burocracia e transformá-lo num verdadeiro escudo operacional ativo. É literalmente construir um kit de ferramentas de defesa contra o trabalho não remunerado e aquele temido escopo infinito. O nosso material de base traz uma constatação que é dura, mas extremamente real. A frase diz o seguinte: a maioria dos profissionais perde dinheiro não porque cobra pouco, mas perde porque entrega muito mais do que contratou. Essa é a realidade nua e crua daquele trabalho extra que não é documentado e que vai comendo a margem de lucro dia após dia. Certo, então vamos mergulhar nisso. Esse kit de defesa é construído em 6 partes bem práticas. A gente vai passar pela armadilha do escopo infinito, depois pela criação de cláusulas defensáveis, fluxos rápidos contra pedidos informais, os marcos financeiros, a diferença enorme entre manutenção e projeto, e, por fim, a infraestrutura probatória. Começando pelo começo, a armadilha do escopo infinito, ou a anatomia de uma expansão silenciosa. O texto aponta de forma super clara que o escopo infinito quase nunca é um atraque repentino. Na verdade, é um processo bem gradual, sustentado por uma armadilha psicológica que a gente chama de técnica do pé na porta. Funciona assim: acomodar um favorzinho menor, sem cobrar nada, cria a expectativa automática de que os próximos pedidos maiores também vão passar sem resistência. É um precedente perigosíssimo que se estabelece logo no primeiro sim. Para colocar isso na prática, a fonte traz um exemplo clássico, super comum no dia a dia. Pensa num projeto de design fechado por R$ 2.800. O contrato era super vago, dizendo só criação de logo e papelaria, sem prazo de entrega, sem limite de revisão. O resultado? Foram 16 versões diferentes, ao longo de 4 longos meses. Na ponta do lápis, o profissional recebeu por um projeto, mas acabou entregando 5, puramente por falta de limites contratuais. E é exatamente por isso que a gente entra na nossa segunda parte, que é a engenharia de cláusulas defensáveis, focada na precisão para definir o escopo. Aqui, a mentalidade precisa mudar. O contrato deixa de ser uma mera tarefa administrativa e vira uma verdadeira ferramenta de engenharia, demarcando exatamente onde o serviço começa e onde ele termina. Isso ilustra brilhantemente a diferença. De um lado, temos uma cláusula fraca, tipo criação de site. Super amplo, não significa muita coisa. Do outro lado, uma cláusula realmente defensável. Desenvolvimento de 5 páginas. Home, sobre, serviços, blog e contato. Layout responsivo, conteúdo fornecido pelo cliente. Essa precisão cirúrgica não deixa o menor espaço para aquelas interpretações que geram trabalho de graça. E dentro dessa engenharia toda, controlar as iterações é absolutamente vital. O documento sugere que as revisões não podem, de jeito nenhum, ser infinitas. Elas devem ser limitadas a um número fixo de rodadas consolidadas, como, por exemplo, 2 rodadas por etapa, e solicitadas sempre dentro de um prazo específico. É isso que protege a rentabilidade sem sacrificar 1 milímetro da qualidade do serviço entregue. Avançando para a terceira parte, os fluxos operacionais contra pedidos informais, o desafio de domar a mensagem casual. Afinal, como domar aquela mensagem fora de hora que destrói qualquer cronograma? Quem nunca se deparou com a famosa frase, aproveita que já está mexendo nisso e muda essa partezinha também? É exatamente desse jeito que os canais de comunicação, tipo o WhatsApp, acabam forçando a execução de trabalho não remunerado, quase sempre embalado num tom amigável e aparentemente inofensivo. Para combater isso de frente, mas sem perder a boa relação com o cliente, o material propõe 3 fluxos operacionais bem rápidos. Passo 1. Registrar e qualificar. A resposta deve ser algo como: anotado, mas isso está fora do escopo original. Passo 2. Mapear o impacto, emitindo um registro que detalhe os custos e os prazos extras. E o passo 3, executar apenas e somente apenas após a aprovação formal de quem contratou. É uma postura direta e que protege todo mundo. O que nos leva ao quarto pilar dessa nossa estrutura: marcos financeiros e aceites, para garantir o pagamento de forma progressiva. A grande virada de chave aqui é sair numa relação baseada em pura confiança para estabelecer pontos de checagem super sólidos e documentados. O texto alerta para o imenso perigo do pagamento concentrado lá no final do projeto. É citado o caso de um programador que viu o cliente sumir nas últimas semanas de desenvolvimento. Quer dizer, executar 100% do trabalho antes de receber transfere todo o risco financeiro para quem presta o serviço e dá ao cliente uma alavancagem total para renegociar ou exigir ajustes absurdos de última hora. Pegando o desenvolvimento web como exemplo de novo, olha como o fluxo de caixa deve estar estritamente atrelado a aprovações formais.
A estrutura ideal e proposta aqui pede 30% de sinal antes de qualquer coisa começar. Depois, 25% condicionados ao aceite formal do wireframe, mais 25% na aprovação do layout e os 20% finais apenas na entrega formal do projeto. A gente cria aí uma proteção financeira totalmente progressiva. E a chave mestra para essa estrutura toda parar em pé é o famoso aceite de etapa, que nada mais é do que um documento escrito totalmente rastreável, confirmando que o cliente recebeu, avaliou e aprovou aquela fase específica, destravando assim o próximo pagamento. É o escudo definitivo contra as disputas subjetivas, garantindo que aquela velha aprovação verbal nunca, jamais, vire uma briga de palavra contra palavra. Passando agora para a quinta parte. A linha tênue entre manutenção e projeto fechado e como evitar aquela sensação de obrigação perpétua. É vital evitar que o fim de uma tarefa se transforme num ciclo sem fim de suporte gratuito. O material usa uma analogia super simples e poderosa aqui. Um projeto fechado é igual a construir uma casa. Tem começo, meio, um escopo muito bem definido e uma data de entrega. Já a manutenção é como limpar essa mesma casa. É um serviço contínuo, com escopo recorrente, que exige limite de horas e um cronograma próprio. Misturar esses dois conceitos no dia a dia é prejuízo na certa. Então, se a ideia for prestar manutenção contínua, existem elementos obrigatórios para compor esse contrato. Fica essencial definir exatamente o suporte que está incluso, fazer uma lista explícita de tudo que está excluído, definir a carga horária máxima mensal, estipular tempos de resposta em horário comercial, escolher canais de comunicação oficiais e, claro, as regras de renovação e aviso de cancelamento. Sem esses limites documentados, a gente cai direto na armadilha da disponibilidade perpétua. E, para amarrar todas essas estratégias de defesa, chegamos à sexta e última parte, a infraestrutura probatória. Juntando todos esses mecanismos que a gente discutiu, formamos um checklist definitivo de documentos obrigatórios para formalizar entregas. Temos a ordem de serviço, que inicia um trabalho específico, o aceite de etapa, que valida as fases, o registro de alteração, documentando tudo que for extra, o registro de conclusão, para encerrar formalmente a obrigação, e um briefing assinado, que serve de escudo final contra aquela perigosa alegação subjetiva de "ah, não gostei". O ponto crucial dessa infraestrutura toda é que, se ela estiver bem estabelecida, garante-se o direito legal de suspender o trabalho em caso de falta de pagamento, algo totalmente amparado pelo artigo 476 do nosso Código Civil, desde que exista uma notificação formal prévia e cláusulas contratuais prevendo isso. Pausar a execução não significa abandonar o projeto de jeito nenhum. Na verdade, é apenas o exercício de um direito estruturado e defensável. Para encerrar, a grande provocação que a análise de hoje deixa no ar é a seguinte: o contrato que está sendo usado agora nas operações, ele é apenas uma papelada burocrática esquecida numa pasta ou funciona como um verdadeiro escudo operacional ativo blindando a rentabilidade? Muitas vezes, a linha que separa o lucro do prejuízo mora exatamente no rigor de um documento bem feito. Um grande abraço e até a próxima análise.